Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso canal. Meu nome é Jara Genedeck, eu sou professora de língua portuguesa e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre fonética e fonologia. Antes de tudo, a gente tem que entender primeiro o que a gente estuda dentro desse conteúdo, né? Em fonologia, vamos pensar no nome. Fono significa som, logia significa estudo. Então a gente basicamente vai estudar os sons da nossa língua. Simples assim, tá? A gente precisa aprender a diferenciar dois conceitos muito importantes antes da gente entrar realmente nesse conteúdo. A gente precisa aprender qual é a diferença entre fonema e letra. Fonema é o som. Fonema é a menor unidade sonora que nós, seres humanos, emitimos. Agora, letra é a grafia desse som, é a forma escrita desse som. Como que a gente representa graficamente. Então, você pode estar pensando assim, Jared, não vejo lá muita diferença. Fonema, som, letra, grafia desse som. Mas se a gente olhar aqui nos exemplos, a gente vai conseguir perceber que existe sim uma diferença muito grande entre esses dois conceitos, tá? Vamos pensar na palavra casa. Quantas letras a gente tem na palavra casa, né? C, A, S, A. Quantos sons, quantos fonemas a gente tem nessa palavra? A, Z, A. 4 sons também. Então, assim, mas só que isso não acontece com todas as palavras. Na palavra táxi, por exemplo, que é o clássico. Táxi, quantas letras a gente tem na palavra táxi? T, A, X, I. Táxi, certo? Agora, quantos sons a gente emite quando a gente fala essa palavra? T, A, K, S, I. É esquisito, né? Mas quando a gente fala dessa forma, fica mais fácil da gente entender. Então, a gente tem o TA, tá? Que se. Esse X, né? O X, ele representa aqui o som do KS, que se. Então, na palavra táxi, a gente tem 4 letras, mas a gente tem 5 sons. Do T, do A, o X, como se fosse KS, e o I. Então, quando a gente começa a analisar os sons, assim, a gente percebe que realmente tem uma diferença muito grande entre fonema e letra. Agora que a gente entendeu essa diferença importante entre esses dois conceitos, a gente vai, então, ver quais são as classificações dos fonemas que a gente tem, tá? Nós temos 3 fonemas. Fonema vocálico, fonema consonantal e fonema semivocálico. Os fonemas vocálicos são as vogais que a gente já conhece. A, E, I, O, U. Agora você pode estar perguntando assim, Jared, qual é a definição realmente de fonema vocálico? São aqueles sons que são produzidos sem nenhuma obstrução da passagem do ar pela boca. Pense comigo, ó. A, E, I, O, U. A gente meio que molda a boca para que o som fique diferente, mas não tem nenhuma obstrução da passagem do ar pela nossa boca. Esses são os fonemas vocálicos, tá? Agora, os fonemas consonantais são as consoantes, o restante de todas as outras letras do alfabeto. Só que nos fonemas consonantais, a gente tem uma pequena obstrução dessa passagem do ar pela boca. Vamos pensar, por exemplo, na letra P. A gente fala P. Perceba que os nossos lábios se encontram, se juntam. P. Então, isso representa uma obstrução da passagem do ar pela boca. Então, nas vogais, nos fonemas vocálicos, não tem essa obstrução. Agora, nos fonemas consonantais, a gente tem essa obstrução. Agora, o próximo fonema que a gente tem é a semivogal. São os fonemas semivocálicos. E o que seria semivogal? São os fonemas, são as letras I e U. Aí você pode estar se perguntando, Jared, mas você não disse que I e U fazem parte dos fonemas vocálicos? Sim. Só que, dependendo da palavra, eles também podem ser classificados como semivogais, fonemas semivocálicos. Mas quando que isso vai acontecer? O I e U, eles serão fonemas semivocálicos quando eles estiverem acompanhando outra vogal em uma mesma sílaba, eles tiverem o som um pouco menos evidente em relação à vogal que eles estão acompanhando. Vamos pensar no exemplo aqui, a palavra coisa. A gente tem o C, o O, o I, o S e o A. A gente tem o O e o I ali juntinhos na mesma sílaba, certo? Mas prestem atenção na pronúncia. Coisa. Eu tenho o O, fonema vocálico O, e tenho a semivogal I. Percebam que o som dessa semivogal é menos evidente em relação à vogal O. Coisa. Então, assim, a gente tem as vogais A, E, I, O, U e as semivogais I e U, que só serão classificadas como semivogais se estiverem acompanhando outra vogal na mesma sílaba e tiverem um som um pouco menos evidente em relação a ela.
Então, a gente viu a diferença entre fonema e letra, a gente viu a classificação dos nossos fonemas. A gente vai começar agora a falar sobre os nossos encontros, né? A gente tem os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Os encontros vocálicos, pense no nome, encontros vocálicos. São encontros de fonemas vocálicos dentro de uma palavra, né? Então eu tenho vogais, às vezes vogais e semivogais, juntas dentro da palavra. A gente tem uma subdivisão nos encontros vocálicos. O primeiro deles é o ditongo. O ditongo é quando eu tenho duas vogais, né, uma vogal e uma semivogal juntas dentro da palavra e na mesma sílaba, quando a gente faz a divisão silábica ali, tá? Tem tipos diferentes de ditongos. A gente tem o ditongo crescente, o decrescente, também temos o ditongo oral e o ditongo nasal. O ditongo crescente, ele é formado por uma semivogal e uma vogal. Vamos pensar no exemplo aqui, ó. A palavra quadro, quadro. Perceba que o som cresce, ó. A gente tem o Q, o U, o A, D-R-O, quadro. Então, eu começo com a semivogal U, no quadro, e depois vem a vogal A. Por isso que a gente chama de crescente, porque o som ele vai crescendo. Já no ditongo decrescente, a gente vai ter o oposto disso, né? A gente vai ter primeiro a vogal, depois a semivogal, porque o som ele vai decrescer. Um exemplo aqui é a palavra caixa. A gente tem o caixa. O som começa mais evidente, depois ele diminui. Agora, os ditongos orais e nasais. O ditongo oral é quando o som desse encontro vocálico aqui ressoa só pela minha boca. Vamos pensar no exemplo aqui, ó. Mistério. Mistério. Perceba que o som ressoa só pela minha boca. Quando eu pronuncio essa palavra, o ditongo, o som do ditongo, o ar vem do meu pulmão e passa apenas pela minha boca. Então, mistério. Isso quer dizer que esse ditongo ele é oral. Já no ditongo nasal, o som ele vai ressoar pela minha boca e um pouco pelo nariz também. Vamos pensar no exemplo aqui, ó. Mãe. Perceba que o som dá uma nasalizada, ele passa pelo nosso nariz também. Não ecoa só pela boca, ecoa também pelo nariz. Palavra vejam. Aí você pode estar falando assim, mas vejam. Vejam não termina com M. Então, por que seria um ditongo isso? Você tá doida? Vamos prestar atenção, ó. Quando a gente estuda fonologia, a gente está estudando som, tá? Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação entre fonema e letra. Na palavra vejam, eu tenho sim, graficamente, no final ali, AM. Só que o meu som é como se fosse um U. Então, graficamente, eu tenho a letra M, mas no som eu tenho um fonema vocálico ali, tá? Uma semivogal, um fonema semivocálico. Vejam. O próximo encontro que a gente tem chamado de tritongo, tá? Se no ditongo eu tenho um encontro entre duas vogais, uma semivogal e uma vogal, no tritongo eu vou ter um encontro entre três vogais. Na verdade, sempre vai ser o quê? Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. E, gente, tem que lembrar que tem que estar sempre na mesma sílaba, tá? Tanto o ditongo quanto o tritongo. Nos tritongos, a gente também tem essa subdivisão entre oral e nasal, tá? Lembrando, oral, quando o som ressoa só pela boca, e nasal, quando ressoa pela boca e pelo nariz. Tritongo oral. Uruguai. Ó, perceba o som. Uruguai. Averigou. Averigou. Já o nasal, a gente vai ter esse som ressoando pelo nariz também. Enxaguão. Enxaguão. Saguão. A gente tem sempre que trabalhar com som para a gente conseguir entender melhor como funciona. E aqui na palavra enxaguão, saguão, a gente tem a mesma coisa de vejam que a gente falou anteriormente. Em enxaguam, a gente também tem a palavra terminada em AM, só que o M tem o som de U, então vai ser classificado aí como um fonema semivocálico. E no saguão, a gente escreve com O no final, mas também tem o som de U. Tem uma observação muito importante aqui, gente, nas palavras como assembleia, por exemplo. Assembleia, a gente separa assim silabicamente. Na palavra, as letras estão juntas, né? As vogais. Então, você pode confundir com um tritongo, só que o tritongo, como eu disse anteriormente, as vogais devem estar juntas na mesma sílaba. E isso não acontece com a palavra assembleia. Assembleia. A gente tem uma divisão silábica aí. O último encontro vocálico que a gente tem é o hiato.
que acontece aqui? No hiato, a gente vai ter o encontro de duas vogais, né, na mesma palavra, só que durante a separação silábica, essas vogais vão ficar em sílabas diferentes. No ditongo e no tritongo, as vogais vão estar sempre na mesma sílaba. Já no hiato, as vogais vão ficar em sílabas diferentes, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ba-u. Eu tenho as vogais aqui juntas na mesma palavra, mas quando eu faço separação silábica, elas vão ficar em sílabas diferentes, tá? Agora a gente já viu todo o nosso conteúdo sobre encontros vocálicos, a gente vai ver agora quais são os encontros consonantais. Se os encontros vocálicos são encontros de fonemas vocálicos em uma palavra, o encontro consonantal vai ser o agrupamento de consoantes dentro de uma palavra. A gente tem dois tipos de encontros consonantais, os encontros consonantais perfeitos e os imperfeitos. Nos perfeitos, os fonemas consonantais vão ficar juntos na mesma sílaba. Nos imperfeitos, durante a separação silábica, vão ficar em sílabas diferentes, tá? Então vamos ver aqui, ó, encontro consonantal perfeito. Exemplo aqui, ó, livro. Eu tenho aqui o encontro do V e do R na mesma sílaba. Flores. Eu tenho o encontro do F e do L na mesma sílaba. Já os imperfeitos vão ficar em sílabas diferentes. Advogado, por exemplo. Eu tenho o D em uma sílaba e o V em outra sílaba. Disco. Fica o S em uma sílaba e o C em outra sílaba. E por fim, agora que a gente já viu tudo sobre os encontros vocálicos e consonantais, a gente vai aprender a diferenciar aqui dígrafo de dífono. O que vem a ser o dígrafo? O dígrafo é quando eu tenho um grupo de letras representando apenas um som. Por exemplo, aqui, ó, queijo. Pensa na palavra queijo. Eu tenho o Q, o U e o E. Só que o meu Q e o U, eles produzem apenas um som, como se fosse um K, né? Queijo. Isso é um dígrafo. Por quê? Porque eu tenho duas letras, né? Graficamente eu tenho duas letras, mas essas duas letras representam apenas um som, apenas um fonema. Guerra. Mesma coisa em guerra. Eu tenho o G e tenho o U, só que esse G e esse U representam apenas um som. E na palavra guerra eu também tenho outro dígrafo, que é o RR. Guerra. Chuva. Isso acontece em chuva também, com CH. Passarinho. Nos dois S é apenas um som. No NH também é apenas um som. Eu tenho aqui um exemplo que é muito importante para vocês. Na palavra tempo. Aí você pode estar se perguntando assim, Jari, de tempo. Eu não teria aí um encontro consonantal no lugar de um dígrafo? Não, tá? Não confunda encontro consonantal com dígrafo vocálico. Na palavra tempo, esse M ele só está indicando uma nasalização do som. Então esse M aí ele não está indicando um fonema. Ele está só indicando a nasalização da minha vogal E. Então, ó, tempo é um dígrafo vocálico. A mesma coisa acontece com a palavra campo, por exemplo. Campo. Então, eu não vou ter um encontro consonantal. Eu vou ter um dígrafo vocálico. E, por fim, o dífono. O que é o dífono? O dífono vai ser os sons de KS, como em táxi, sendo representados por uma única letra, que no caso aqui é o X. Então, o dífono é o som KS sendo representado pela letra X. Isso acontece, por exemplo, na palavra táxi, que a gente viu no começo da aula. Tóxico, complexo. Perceba, sempre vai ter o que-se. Só que graficamente a gente representa isso com a letra X. E é isso, pessoal. A aula de fonologia é bem tranquila. A gente conseguiu rever aqui alguns conceitos importantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Curtam, por favor, o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar bastante. E a gente se vê na próxima aula, ok? Beijos!